Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal, aula de teologia. Este aqui é o nosso curso que foi criado pela equipe do CACP, pautado aqui no livro do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Se você está chegando agora, ainda não pegou o livro, peça pelo nosso WhatsApp que a gente envia aí o PDF para você. E se você ainda achar para comprar, ele já é domínio público, mas ainda algumas livrarias, alguns sebos digitais têm. Se você puder achá-lo para adquirir o livro físico, vale muito a pena, tá? E nós estamos seguindo aqui este roteiro. Claro que o nosso curso ele vai mais além e depois até a apologética teremos nestas segundas-feiras aqui junto com você. Nós tivemos a última aula aí, nós abrimos um parêntese na nossa doutrina da salvação, soteriologia, para falar um pouquinho de calvinismo. E por que nós, do CACP, discordamos desta cosmovisão. Amamos os irmãos que pensam diferente de nós, mas precisamos deixar claro aqui por que discordamos. Qual é o nosso objetivo, aliás, o nosso motivo de discordância. Então, é o que nós estamos tratando aqui nesta oportunidade. Hoje, eu vou mostrar para você, nesta minha aula introdutória, o pastor Áureo já começou, mas é a minha aula introdutória, algumas literaturas que você precisará ter caso queira se aprofundar nesta temática. Aqui só está algumas mesmo. Eu já li 88 livros sobre a problemática. É uma questão que não tem solução, tá? Já está há 500 anos dentro da história da igreja, isso da igreja protestante. Da igreja, de maneira geral, vem desde lá de Agostinho. Desde os tempos de Santo Agostinho, nós já temos esta divisão de observação de como a doutrina da soteriologia funciona. Entendo que, se você quer se aprofundar, você vai ter que estudar. E aí, então, nesta minha aula introdutória, vou te passar algumas literaturas para você poder crescer na graça e no conhecimento. Outra coisa, é importante estudar, porque geralmente os calvinistas nos adjetivam, nós arminianos, como pessoas obtusadas, que não leem, que não estudam, etc. e tal. O que não é uma verdade. É que no seminário de teologia arminiano, os arminianos não gastam tempo com isso, enquanto que eles lá do outro lado fazem questão de gastar muito tempo com esta problemática. Vamos lá. Primeiro eu quero aqui indicar para vocês uma coleção, que eu só tenho 3 livros aqui desta coleção, da editora Reflexão, chamado Coleção Arminianismo. Ela vai refutar a tulipe, tá certo? Olha aqui. Muito bacana, muito legal. Você pode achar, ainda tem para vender lá na editora Reflexão. Práticos de leitura, em torno de 100 páginas cada livreto. Livros, não é livreto, né? Livros. E você com certeza vai gostar muito dessa literatura. E ao estudar esta temática, você vai crescer na graça e no conhecimento. Então, indico para você a coleção Arminianismo, da editora Reflexão. Um outro livro também extremamente pragmático, e eu não poderia deixar de indicá-lo aqui para você, se você quer realmente se aprofundar na temática, é o livro do meu amigo, pastor Jamierson Oliveira, Arminianismo Puro e Simples, uma introdução histórico-teológica da CPAD. Então é um livro que ficou muito bom, além de pragmático, funcional, e vai te ajudar muito. Quero dizer assim, aqui está só alguns, tá, gente? Eu tenho, como eu já disse, eu já li 88 livros, mas eu separei aqui alguns que com certeza são extremamente importantes nesse processo de estudo e conhecimento. Tem um que não está aqui, do Roger Olson, que é sobre a doutrina arminiana. E neste livro ele refuta os mitos ou os espantalhos contra o arminianismo. Por exemplo, o arminiano ele sai de manhã salvo, depois é fechado no trânsito, briga com alguém no trânsito, perde a salvação, recupera a salvação na hora do almoço, depois perde às 3 horas da tarde, recupera antes de dormir.
Isso é mito. Isso não é doutrina arminiana. Isso é um espantalho que os calvinistas criaram para falar da perda de salvação que alguns da visão arminiana creem. Os arminianos clássicos não creem na perda de salvação. Eu, como sou da linha wesleyana, por exemplo, creio. Agora, entendam, isso aí é espantalho. Quem acredita na perda da salvação, acredita através da apostasia. E quando alguém apostata, é o que está em Hebreus capítulo 6, esse indivíduo não vai ter volta. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquilo que João falou na sua epístola. Olha, para esse tipo de pecado nem adianta orar porque não vai ter jeito. Por quê? Porque é o pecado que não tem volta. Então, quem apostata não volta. Se o indivíduo perder a salvação, entrar em apostasia, não há retorno para ele. Tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre essa questão, tá bom? Outro livro que você precisará ler, que para mim é uma obra fantástica, Contra o Calvinismo, Roger Olson. Este livro aqui realmente é belíssimo. Aqui ele faz uma explanação onde ele refuta todas as doutrinas centrais do calvinismo e refuta com maestria. É um livro essencial para quem realmente quer debruçar-se sobre o assunto. Não sei se você quer chegar a esse nível, mas eu acho que valeria a pena. Ó, tem também do Roger Olson, tá aqui, ó. Teologia Arminiana, tá? Mitos e realidades. Tem o outro lá que eu falei que ele refuta mitos, e esse aqui ele também fala de mitos e realidades. Teologia Arminiana, Roger Olson. Ó, são esses dois aqui dele que você precisará ler se você quer realmente entender o que é arminianismo bíblico, tá certo? Não os espantalhos que criam-se da doutrina arminiana. Então, leiam, vale a pena, Roger Olson, Contra o Calvinismo e Teologia Arminiana. São duas obras espetaculares. Um outro livro, inclusive de um pastor batista, chamado O Lado Negro do Calvinismo, a visão calvinista da eleição, George Brisson. Este livro aqui é muito espetacular, muito espetacular. Este é a expressão que eu tenho deste livro, porque o autor aqui ele faz exegeses, refutando a cosmovisão que os calvinistas expressam na sua teologia. E ele refuta ponto por ponto. Então, O Lado Negro do Calvinismo, também da editora Reflexão, é um livro fortíssimo. É realmente quase um checkmate aqui. Então, se você quer conhecer um pouco mais, olha, 3 obras que você... Veja, quando eu falo destes livros aqui, sem demérito, tá? Aqui eu estou falando de conhecimentos fundamentais. Então, a coleção sobre arminianismo da editora Reflexão, e depois o livro do Jamie Erson. Aqui nós estamos falando de um entendimento basilar. Eu até acho que você deve passar por estas obras primeiro. Quando você entra aqui, ó, aí já é outro, aqui o angu é de caroço, aqui já é uma questão mais complexa. O Lado Negro do Calvinismo, George Brisson, e os 2 livros do Roger Olson, Contra o Calvinismo e Teologia Arminiana. E eu tenho mais um também, onde ele refuta espantalhos, está em PDF, sobre a doutrina arminiana. Espantalho que os calvinistas criam sobre essa teologia. Então, se você quer entender bem a problemática, se eu fosse você, adquiria esse material. Tem lá ainda esse material na editora Reflexão. Falando da editora Reflexão, né, eu já vou entrar nisso aqui. Eu acho que ainda tem mais livros aqui, que não vai ter jeito de eu não mostrar para você. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui, depois eu vou falar de livre-arbítrio, acho que esses daqui são importantes mostrar. Mas deixa eu mostrar aqui mais alguns, que são bombásticos também, né? É muito livro bom, meu Deus do céu. Ó, Arminianismo e a Mecânica da Salvação. Este livro aqui do Silas Daniel, ele mostra como as cosmovisões dentro do calvinismo e dentro do arminianismo veem um mecanismo da salvação.
Uma coisa que eu gostei aqui é que ele coloca que não é uma questão apenas de heresia, vai além disso, é uma questão de cosmovisão. Cada um dentro da sua cosmovisão não se vê como herético, porque ele tem ali um ponto de vista. Óbvio que se eu estou num ponto olhando a questão e você está em outro ponto olhando a mesma questão, a visão será diferente. Então aqui ele comenta sobre essa divergência histórica. É um livro, gente, que tem, o pastor Silas Daniel escreveu aqui, 620 páginas. Fantástico, é uma obra efusiva também, onde você vai compreender toda essa celeuma. E aqui ele dá, obviamente, uma palavra voltada ao arminianismo, mas ele vai lá, dentro do calvinismo, e tenta entender o calvinismo. Entrega para você mastigado. Os calvinistas pensam assim, por causa disso, eles têm esse ponto de vista. Aqui dá para entender que eles parece que estão certos, por causa disso. Então, assim, quando você lê o livro do Silas Daniel, você consegue entender de maneira, do ponto deles, a visão calvinista, e depois ele vem do ponto arminiano, dando as devidas refutações. É um livraço, tá? 620 páginas, que eu entendo que você deveria lê-lo. E aí, eu tenho dois aqui, que esses daqui, veja, quando eu falo do Roger Olson, tá, e do George Brisson, eu estou falando ainda de livros que vão mexer e tratar da questão de maneira efusiva, mas dentro da visão estritamente teológica. Eles não vão entrar nas questões polêmicas que tem dentro do próprio calvinismo. Não existe uma linha de raciocínio só dentro do calvinismo. Há várias linhas de raciocínios dentro da ótica calvinista. Então aqui o Roger Olson, ele fica estritamente preso a isso. E também o George Brisson, ele vai fazer exegese. Então eles não entram na área apologética. Agora, estes dois livros aqui, eles já vão para a área da apologética. E aí eles vão buscar mesmo, a visão deles é buscar dentro do calvinismo coisas que eles entendem que são heresias, que eles colocam como algo inadequado para um cristão acreditar enquanto cristão. Então, o livro de R. Alls e do Joseph Dongell, inclusive pastores batistas do Seminário do Texas, se não me engano, Por que não sou calvinista? Este livro aqui, também ditado pela Reflexão, é uma obra que vai te mostrar erros, não só discordância exegética, mas ele faz uma defesa apologética contra o calvinismo. Tá? Então, o Jerry Rawls é um autor fantástico, eu conheci ele em São Paulo, ele esteve aqui lançando esse livro, eu fui lá, assisti a palestra dele, e realmente é uma obra que, ao lê-la, você vai ver que o calvinismo é incompatível com a fé cristã, com os objetivos da reforma protestante. Ele vai discordar de uma maneira muito tenaz aqui e mostrar apologeticamente que é impraticável, insustentável a teologia calvinista. Agora, este aqui, que para mim é uma obra sem palavras para descrevê-la, né? Eu fico sem predicados para colocar este livro, mas tem 800 páginas, é do Dave Hunt. Que amor é este? A falsa representação de Deus no calvinismo. E aqui, o maior apologista do mundo, porque para mim, se eu acho o pastor Nathanael Rinaldi o maior apologista brasileiro, eu não tenho dúvidas que Dave Hunt foi o maior apologista mundial. De um conhecimento teológico, um pesquisador singular. Inclusive, ele vai começar a escrever esse livro por causa dos debates que ele tem com o MacArthur. O pastor MacArthur é um pastor batista ultra-calvinista. Os dois eram amigos e eles começaram a discutir esse assunto e aí nasceu este livro. Que amor é este? Gente, eu duvido que uma pessoa que lendo esta obra e analisando
as evidências que o pastor Dave Hunt coloca aqui, eu duvido que ele continuará crendo do mesmo jeito dentro da cosmovisão calvinista. Agora, eu tenho 2 livros aqui, que eu acho interessante vocês lerem. Eu teria também do Santo Agostinho. Tá? Eu acrescentaria aqui o livro do Agostinho, chamado Livre Arbítrio. Estou pondo aí na tela para você, Livre Arbítrio. Leia este livro aí, porque quando ele sai do estoicismo, maniqueísmo, quando ele se liberta dessas filosofias pagãs que havia no seu tempo, ele já escreve este livro. Por quê? Porque o livre-arbítrio é, até hoje, crido por 90% das religiões mundiais. Só o cristianismo bíblico que acredita em livre-arbítrio. As religiões asiáticas, as religiões animistas da África. Então, o que acontece? Este povo não crê que você tem livre-arbítrio. Tudo está determinado. É o fatalismo teológico. Por exemplo, eu acabei de falar aqui, né? Não sei se eu comentei aqui, né, sobre as Torres Gêmeas. Nós estamos em setembro, né? Vários calvinistas aí pelas mídias sociais falaram que Deus derrubou as Torres Gêmeas. O islamismo fala a mesma coisa. Porque o islamismo tem a mesma cosmovisão sobre predestinação e fatalismo. Eles acreditam que tudo, absolutamente tudo que acontece é porque Deus determinou. O homem é só um marionete na mão dos fatos. Então nós temos aí o hinduísmo, mesma coisa, sikhismo, shintoísmo e etc. Repito, 90% das religiões mundiais negam o livre-arbítrio. Apenas o cristianismo bíblico é que aceita o livre-arbítrio. Claro, o homem é caído, é depravado, tem um livre-arbítrio doente, é o que determinou o Concílio de Orange, mas ainda tem livre-arbítrio. Inclusive, o Concílio de Orange, em 529, ele condena o pelagianismo. Estou pondo aí o que é pelagianismo, que é uma doutrina que a pessoa, na cosmovisão de Pelágio, poderia por si mesma procurar a salvação, por si mesma parar de pecar, etc. e tal. Quer dizer, nega o pecado original. Isso é pelagianismo. Quando Agostinho ele tem um embate com Pelágio, então aí ele parece que volta ao estoicismo e nega de novo o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio sempre foi crido, até Agostinho, pelos pais da igreja. Eu até fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso. Então, além do livro do Agostinho, que eu acho muito bom você ler, tem aqui, olha, Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler. Ele mostra toda a questão dentro da Bíblia, a visão calvinista, depois a visão arminiana. Eu acho que vale a pena. Eu tenho o PDF dele, se você quiser, acho que já é domínio público, já faz mais de 30 anos. E também o livro do Erasmo de Roterdã. Isso aqui ele dá um banho no Lutero. Lutero escreveu Nascido Escravos, né? E aí o Erasmo refutou Lutero com este livro aqui, chamado Livre-Arbítrio, também publicado pela editora Reflexão. Então vai lá, adquira. Eu tenho o PDF também deste livro aqui, porque ele é público, é de domínio público. Vale muito, muito a pena, tá bom? E agora, eu tenho 3 livros aqui, embora o Dave Hunt comenta um pouco disso também, mas que você, ao lê-lo, vai ficar um pouco assustado. Porque uma coisa é você achar que um teólogo ele está, digamos assim, equivocado, ou até cometeu alguma heresia, e outra coisa é você olhar para esse teólogo como um déspota, como um ditador, como alguém que cometeu algumas carnificinas. Estas 3 obras aqui vão mostrar realmente o lado negro da moral de João Calvino. Eu, ao ler isto aqui, entendi que João Calvino tinha digamos assim, um espírito não muito cristão, para ser bem eufemístico aqui com quem vai nos assistir depois. O primeiro livro é da Fonte Editorial, veja, uma editora secular, escrito por um presbiteriano, mas ele questionou essa problemática. Ele escreveu: é necessário queimar os hereges? Leandro Tomás de Almeida. Um livro muito interessante. Afinal de contas, o calvinismo precisava matar tantas pessoas, porque muitos pensam, não, ele só queimou Miguel de Serveto, que era um ariano não, que era um sabeliano, e Calvino então mandou matá-lo. Não foi só isso.
pelas mãos de Calvino em Genebra, 58 pessoas foram queimadas. Mas muita gente foi presa, muita gente sofreu ostracismo, foi expulso da cidade, foi uma perseguição mesmo. Tá? Então a coisa é bem mais complexa. Então este livro aqui, ele traz uma reflexão sobre esta questão. É necessário queimar os hereges. Por acaso escrito por um presbiteriano. O outro livro, que esse aqui é de um médico, que ele estava fazendo uma tese sobre a oxigenação do sangue. Logo, ele teve que estudar sobre Miguel de Serveto, porque Miguel de Serveto foi o cara que descobriu como é que o coração e o pulmão trabalhavam. Então, o coração pegava o sangue, jogava para o pulmão oxigenava, devolvia para o coração distribuía pelo corpo humano. Inclusive aqui no meu braço tem uma pulseira que ela mede a minha oxigenação 24 horas por dia. E quem descobriu esse fato médico foi Miguel de Serveto, que era o herege sabeliano, ele era realmente um herege, mas como disse Schweng, acho que é assim o nome do autor, eu vou ler já o nome dele, Calvino deveria responder ao Miguel de Serveto com a pena, e não com a fogueira, porque Miguel de Serveto não matou ninguém, ele não ofendeu ninguém, ele não saiu impondo nada a ninguém, ele apenas defendeu uma tese que teologicamente pode estar errada, mas ele merecia a morte por causa disso? Ainda uma morte terrível, sendo queimado com lenha verde? Os gritos de Miguel de Serveto ecoam até hoje na cidade de Genebra. E é engraçado que aqui neste livro, Pedro Puente, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, da editora Rocco, ele fala do unitário, tá vendo? O unitário, porque ele era sabeliano, ele era unicista, o Miguel de Serveto. E ele conta todo o esquema que foi feito para prender o Miguel de Serveto. Gente, isso aqui é horroroso. O Calvino se alia ao bispo da França, ou a Inquisição francesa, que tinha uma ordem de Roma, para queimar, para prender e matar e queimar o Miguel de Serveto. Ele já tinha sido condenado à fogueira pela Igreja Católica. Aí quando o Calvino, porque assim, quando o Calvino descobre, porque eles começam a discutir por carta, havia uma pessoa que trabalhava com Miguel de Serveto, que era primo de um membro da Igreja do Calvino. Então eles começaram a trocar cartas. Quando ele refuta Calvino, e Calvino fica irado com ele, através do amigo em comum que eles tinham, o Calvino descobre onde ele estava, isso sem, o Miguel de Serveto não sabia disso, segundo aqui o Pedro Puenque. E aí o Calvino faz uma denúncia à Inquisição francesa. Como ele era médico da realeza, a realeza ajuda ele a fugir. Para onde, coitado, ele resolve fugir? Para o meu amigo, que eu estou discutindo Bíblia com ele, o João Calvino, o maior protestante. O próprio Miguel de Serveto achava Calvino um espetáculo, gostava do Calvino. Foge para Genebra, quando ele descobre, mas ele não sabia que quem estava armando o esquema contra ele na França era o próprio Calvino. Ele foge para a Genebra. Chegando lá, ele vai assistir o culto do Calvino. Terminou de assistir o culto, era 3 horas de homilia, terminou de assistir o culto. Ele se apresenta, irmão Calvino, sou eu, Miguel de Serveto. Na França ele usava outro nome. Quando ele se apresenta, o Calvino dá ordem de prisão para ele na hora. Então este livro aqui mostra toda a maracutaia, inclusive a Inquisição de Calvino, pede os documentos para a Inquisição Católica. Isso está agregado aos documentos da condenação de Miguel de Serveto. E essa história é tão latente na vida dos calvinistas, que agora, em 2010, houve um monumento a Miguel de Serveto, não por causa de teologia, mas por causa da descoberta médica dele. E, obviamente, que a prefeitura convidou todos os segmentos da sociedade. E o único segmento que não mandou representante no evento foram os calvinistas. Para vocês verem como a ferida ainda está aberta, como isso dói na consciência deles. Então, O Unitário, editora Rocco, se você conseguir comprar esse livro, você vai ver como é que o Calvino era uma pessoa de caráter, ou uma pessoa sem caráter.
Porque se isso aqui é verdade, meu Deus do céu, que tipo de gente foi Calvino? Tem um livro aqui, eu tenho as 4 biografias dele aqui, eu esqueci o nome do autor, acho que é Alexander McGrath, o nome do autor. Ele é um dos que escreveu a biografia dele. E ele tenta justificar que Calvino tinha gota, por isso que ele era irritadiço, por isso que ele mandava matar. Então, quer dizer, uma doença pode justificar uma falta de caráter meu, o que é um absurdo. Por fim, esse aqui você não vai achar, não tem PDF. E quando você falar deste livro aqui pro calvinista, ele vai falar, não, esse judeu se matou. E é verdade. É só isso que eles conseguem falar. Mas não dá para refutar o que está aqui, porque o que está aqui é documental. Como que está aqui no unitário, como que está aqui no livro É Necessário Queimar os Hereges. Mas isso aqui é quase uma fonte primária. Esse Stephen Zweig era um judeu, ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele mostra como era a Genebra do tempo de Calvino. Gente, é horripilante. Castellio contra Calvino. Castellio foi um teólogo que peitou Calvino em Genebra. E aqui então ele desenvolve toda essa história. Este livro foi, a última edição dele, feita em 1947 pela editora Guanabara. Eu achei num sebo. Se não me engano, eu paguei acho que 250 ou 350 reais neste livro. Porque não tem mais, tá? Não tem digitalizado que eu saiba. Então, assim, mostra coisas aqui que eu não vou falar aqui porque vão dizer que eu estou jogando, digamos assim, acusações infundadas. Então, leia o livro. Se você conseguir achar, nas bibliotecas públicas talvez você acha. O unitário, o Pedro Poenc, neste livro, cita esta obra. O Leandro Tomás faz a mesma citação. E o Dave Hunt também. Então, se você ler esses 3 livros aqui, esses livros aqui são documentais, além de apologéticos, né? Mas principalmente esses 2, são documentais, mostrando, aliás, esses 3, né? Vamos pegar o terceiro aqui. Estes 3 aqui são documentais, não são livros religiosos, mostrando quem era o Calvino que governou Genebra. Estou aqui dando essa primeira aula, fazendo essa singela apresentação de alguns livros. Lembrando, eu li 88, isso aqui é só alguns. Para você poder, caso queira, mergulhar na temática, estudar um pouquinho mais. Um grande abraço, se Deus assim permitir, nós voltaremos com a próxima aula.